Quando você pensa em TikTok, eu tenho quase certeza que a primeira coisa que vem na sua cabeça é alguma trend bizarra, ou até meio sem sentido, como praticamente quase tudo dentro daquela plataforma. Mas, diferentemente de muitas das coisas que existem dentro do TikTok, de tudo que ele é famoso por ser, eu encontrei uma coisa meio interessante. Pense em um diário, só que ao invés de caneta e papel, ele é feito em forma de posts dentro da plataforma, onde todo mundo consegue ver. E o mais irônico é que tem muita gente vendo. Você deve estar se perguntando se esse diário é sobre a vida de uma pessoa ou sobre coisas que ela faz. E realmente é um diário sobre a vida de uma pessoa. Só que tem um detalhe: todo mundo sumiu. Imagina que você acorda em um sábado de manhã e sua mãe não tá em casa. Você sai para a rua procurar qualquer sinal de vida e você não encontra absolutamente nada. As ruas estão vazias, os supermercados completamente parados no tempo, e a única coisa que se mexe a não ser você são as folhas das árvores que caem nas ruas, que parecem que já não são limpas há um tempo. Esse é o jeito que a gente é introduzido a esse diário, com um jovem chamado Alexander dizendo que a mãe dele sumiu, e depois de um dia inteiro esperando por ela e caçando pessoas pra poder perguntar pra onde ela foi, ninguém apareceu, muito menos a mãe dele voltou. Na descrição do primeiro post do TikTok ele diz que, além da mãe dele não ter voltado, parece que a cidade inteira sumiu. Até o momento, pelo que parece, o Alex parece não fazer nenhum sentido do que tá acontecendo na cidade dele, e na mesma noite que isso aconteceu, ele decide pegar alguns suprimentos e explorar a cidade pra ver se ele encontra alguém. Só que é aí que acontece uma coisa. Quando ele decide sair de casa e explorar a rua, ele dá meia volta e volta pra casa dizendo que, descendo a rua, ele conseguiu ver a silhueta de alguma pessoa lá embaixo. Pegando a imagem e subindo o brilho dela, a gente consegue perceber que realmente tinha alguma silhueta de uma pessoa ali, e ela parece humanoide. E isso começa a ficar meio estranho, porque chega em um ponto onde ele diz que no meio da noite, depois que o gerador dele parou de funcionar, ele conseguiu ver alguns pontos de luz dentro da casa dele que supostamente era pra estar sem energia. O que meio que faz ele se trancar dentro do quarto dele e passar a noite ali. Nas próximas 3 atualizações são vídeos do Alex explorando a cidade dele e mostrando como ela tá completamente vazia, onde ele caminha por restaurantes, ruas e locais completamente abandonados e sem ninguém. É quase como se aquele local tivesse parado no tempo, ou se as pessoas tivessem sumido de uma hora pra outra. Voltando pra casa dele, o Alex diz que o gerador dele misteriosamente parou de funcionar, e quando ele vai checar, ele percebe uma coisa estranha. O gerador dele foi sabotado. Esse tipo de gerador de energia geralmente tem algum tipo de tanque de gasolina, e esse tanque tava furado e a gasolina tava totalmente espalhada pelo chão. E na próxima atualização desse diário, na mesma noite de onde aquilo aconteceu, a gente consegue ver o Alex fugindo da própria casa dele depois que ele vê que tem alguma coisa dentro da própria casa dele. E essa coisa parece ser a mesma figura humanoide que a gente viu naquele segundo TikTok onde ele decidiu explorar de noite. Nesse ponto as coisas começam a ficar meio estranhas pra gente, porque o Alex diz que ele acordou num pleno sábado, só que não tinha ninguém na casa dele. Só que nas primeiras aparições de figuras humanoides que cruzaram com ele, ele não decidiu simplesmente falar com essas pessoas, ele decidiu só sair correndo. O que leva a gente a pensar que talvez o que ele viu não é a mesma coisa que a gente viu. Não faria nenhum sentido ele correr de um humano normal, sendo que o que ele tá procurando é justamente humanos normais. O Alex se refere a essas coisas como coisas que parecem vela, coisas que emitem uma luz de dentro dele. Só que essa concepção muda um pouco depois de uns TikToks à frente, onde ele topa de frente com uma dessas coisas. Depois dele sair com o carro e começar a explorar mais pra fora da cidade, ele para e decide gravar uma figura meio humanoide que tá parada no meio da rua. E a gente consegue ver perfeitamente enquanto ele se aproxima que essas coisas parecem ser humanoides, ou pelo menos uma parte delas é. Os próximos TikToks do Alex são meio pós-apocalípticos, ele passa por restaurantes, cidades, casas, até que chega um ponto onde ele mostra em outro TikTok um aeroporto completamente vazio. O diário do Alex continua com ele vagando com cidades que eram por ser completamente cheias de pessoas, mas que estão vazias e com um deserto, shoppings gigantescos com nenhuma alma sequer, estradas sem uma única luz de farol que seja, até que 4 dias depois ele posta isso. Nesse vídeo uma voz tenta falar com ele, tentando se passar pela mãe do Alex, e o Alex fica completamente desesperado quando ele ouve a voz da mãe dele depois de muito tempo, só que não é de um jeito bom. Ele começa a repetir várias vezes e sussurrando dentro do TikTok que aquela pessoa não é a mãe dele, e que a mãe dele não é assim. E além de aparentemente, de acordo com o próprio Alex, essa pessoa não ser a mãe dele, não faz nenhum sentido ela saber exatamente onde o Alex tá e bater na porta dele, tendo em vista de que desde que aconteceu o primeiro post, se passaram mais de 1 mês e 20 dias, além do Alex ter vagado por pelo menos 4 cidades diferentes. Um dia depois ele faz um novo post só confirmando pra todo mundo que tava meio preocupado com ele, dizendo que tá tudo bem e que nada aconteceu com ele. E que desde então ele pegou o carro e foi embora de uma vez daquele local. Depois disso, os vídeos do Alex começam a se tornar mais um diário de sobrevivência. Ele diz que a cada dia que passa fica cada vez mais difícil de se encontrar comida, porque nesse ponto a maioria das comidas já estragaram. Pelo que parece também, ele tá seguindo pro norte pra ele começar a precisar de fontes de calor e encontrar inclusive até grama congelada, até que o Alex decide viajar pra uma cidade mais movimentada, New York City.
55 milhas ou 88 quilômetros de distância da primeira cidade onde o primeiro TikTok foi postado pelo menos 4 meses atrás. Chegando lá, o Alex grava uma Nova York completamente deserta e sem uma alma viva sequer, numa das cidades mais populosas dos Estados Unidos da América. Chega a ser bizarro a gente olhar Nova York como uma cidade completamente vazia e sem vida, ou pelo menos era isso que a gente pensava. Um vídeo depois da atualização sobre Nova York, o Alex posta outro vídeo correndo absurdamente de alguma coisa. Ele tá sendo perseguido com a legenda de "eles estão por toda parte". Escutando o som das pegadas dele conforme ele corre nesse TikTok, parece que ele tá dando muitas voltas pelo jeito que faz o barulho das folhas, como se ele estivesse sendo cercado ou encurralado por alguma coisa. É importante a gente ver a diferença de tempo de um vídeo pro outro, porque no dia que ele faz a atualização pro vídeo onde ele chega em Nova York é dia 3 de fevereiro de 2020. Já no vídeo da floresta, que é o vídeo seguinte, é 2 de março de 2020. Quase um mês de diferença de um vídeo pro outro, o que faz a gente pensar o porquê ele decidiu ficar tanto tempo sem postar nada. Nova York é uma cidade movimentada e por mais que não tenha ninguém ali, com certeza tinha algum conteúdo, alguma coisa interessante pra você se postar sobre Nova York. E por que ele decidiu voltar justamente com esse take? Isso leva a gente a pensar que alguma coisa de certo modo impediu ele de postar, assim como ele disse que deu interferência nos sinais quando ele encontrou aquela primeira criatura parada no meio da rua há um tempo atrás. Só que se uma criatura conseguiu criar toda essa interferência, talvez muitas criaturas conseguiriam prevenir ele de postar um vídeo. Passando mais alguns TikToks pra frente, o Alex parece que conseguiu fugir de tudo isso, só que em um TikTok ele mostra que tem alguém batendo no vidro dele. Essa pessoa não fala nada, não tem nenhum áudio sequer que tem dentro desse vídeo, ela só fica tocando no vidro como se alguém estivesse tentando entrar. A partir daí parece que o que é que seja que tá atrás do Alex tá tentando se aproximar cada vez mais dele. A gente já viu algumas tentativas deles de tentar se encontrar com o Alex de alguma forma. A gente já viu eles batendo na porta, tentar atrair ele pela curiosidade. A gente já viu eles tentando atrair ele pela voz da mãe dele, seja pra tentar enganar ele de alguma forma e puxar um gatilho emocional nele por estar tanto tempo sozinho. E pelo que parece, ele resistiu a tudo isso. As aparições dessas coisas começam a ficar cada vez mais agressivas, chegando a um ponto onde ele tem certeza que ele encontrou alguma coisa que entrou dentro da casa dele, porém ele não consegue encontrar onde ela tá. No vídeo seguinte ele grava um vídeo com a legenda de "eles estão por toda parte", onde o vídeo é ele andando por uma estrada de terra e gravando a parte escura da estrada de terra como se tivesse alguém observando eles lá da escuridão. Depois de mais algumas atualizações, o Alex passa por Nova Jersey e após sair de lá em uma das casas que ele tava, ele encontra um walkie-talkie. E aí que ele decide tentar fazer essa coisa funcionar. Procurando bastante, ele encontra algumas antenas numa área perto da casa dele, e assim que ele tenta conectar o walkie-talkie às antenas, ele fica mudando a frequência pra ver se ele consegue algum sinal ou alguma coisa que dê esperança pra ele, ele escuta isso. O Alex quase enlouquece quando ele escuta uma voz que não é a dele, só que a mulher do outro lado da linha parece estar meio confusa quanto ao que ele tá falando. O Alex pergunta de onde ela é, e ela responde que é de Nova Jersey, bem perto da última cidade de onde ele passou. Tem uma coisa que tá me incomodando no meio de tudo isso. Desde o momento do primeiro TikTok em outubro de 2019 até agora em agosto de 2020, se passaram quase um ano inteiro onde ele percorreu mais de 300 quilômetros em raio, dezenas de cidades que possuem dezenas de milhares de habitantes, e em todo esse tempo o único contato que ele encontrou foi uma mulher em um rádio. Isso parece muito a mesma tática da mãe do Alex pra tentar fazer com que ele morda a isca e seja pego. Só que essa tática não funcionou há um ano atrás porque o Alex não tava tão desesperado pra encontrar outra pessoa. Ele tava com medo de tudo que tava acontecendo e achando muito estranho. Só que agora, depois de ver todas aquelas coisas muitas vezes, ele provavelmente tá muito desesperado pra encontrar alguém. O que me faz pensar que essas coisas não só perseguem o Alex de noite, mas também observam ele de dia e tentam encontrar alguma brecha. Na penúltima atualização do diário, o Alex diz que tem alguma coisa dentro do quarto dele. Ele diz que ele, quando foi fazer o check-up da casa pra poder fechar tudo e se trancar, ele esqueceu uma porta aberta. E ele tem certeza que alguma coisa entrou. O Alex avisa pra todo mundo tomar cuidado que esse pode ser o último TikTok dele, e ele diz que ele vai fugir dali. Uma atualização depois, o Alex disse que conseguiu correr e fugir dali, e pegou o carro e conseguiu sair. Só que no meio de tudo isso, ele teve que largar tudo que ele tinha pra trás, porque não tinha tempo dele conseguir pegar as coisas. No meio da fuga dele, a gasolina do carro dele acaba e ele começa a andar a pé, sem rumo nenhum, então ele é atacado por uma nevasca que pegou ele de surpresa enquanto ele fugia. E essa é a última atualização que a gente tem do Alex, feita uma semana atrás. E desde então, ele sumiu completamente. Essa é uma das histórias que eu trago pra vocês que não tem um fim exato, muito menos uma conclusão, que eu quis simplesmente mostrar porque vai muito além de simplesmente uma historinha bobinha feita em um aplicativo bobinho. Por mais simples e talvez fraco que seja a história de Where's Everybody, funciona muito bem pra plataforma que ela foi feita em cima. Ela não é a inovadora, The Sun Vanished fez coisas parecidas há muito tempo atrás e muitos outros antes dele. Esse tipo de coisa mostra que pra você ter alguma coisa que é genial de certa forma, você não precisa de ter muita coisa, é só você ter uma boa ideia e uma plataforma que você pode usar pra criar essa boa ideia. Eu espero que vocês tenham entendido e gostado dessa pequena historinha que eu fiz aqui. Muito obrigado pelos membros que me ajudam isso aqui a continuar funcionando. E eu acho que eu vejo você outro dia. Se cuida.